Boa tarde, meu nome é Maura, sou artesã e hoje eu vou ensinar para vocês um alfineteiro de flor. Nós vamos precisar de alfinete, agulha, linha de bordado, cola, tesoura, feltro verde, botão para decorar, tecido, plumante e o molde. Primeiro passo nós vamos fazer assim. Nós vamos pegar nosso tecido, direito com direito, e o molde. Para quem não tem a régua, depois eu vou passar para a produção o molde dessa régua. Então aplica sobre o tecido e nós vamos riscar a volta toda dele no tamanho maior. A partir do momento que nós riscamos, eu coloquei o alfinete e nós vamos passar a costura a volta toda sem deixar nenhum espaço aberto. Então nós vamos lá para a máquina, acerta bem direitinho, dá retrocesso no começo e no fim para firmar a costura e vamos lá. Acerta, levanta e vira. Isso vai ser feito a volta toda. Mais um pouquinho. Pode ser esse alfineteiro é de flor, mas pode ser feito em outro molde de coração, no molde redondo, conforme a preferência de cada pessoa. Olha lá. Tô terminando. Mais um pouquinho. E o último aqui. Vamos fechar a volta toda, sem deixar nenhum espaço para desvirar. Dei o retrocesso. Olha lá, costurei toda a volta, tiro o alfinete, com a tesoura nós vamos cortar, deixando uma pequena margem a volta toda. Olha lá, tomando cuidado para não cortar a costura. Mais um pedacinho. Terminei de cortar, nós vamos separar o tecido fazendo isso daqui, prestando atenção para cortar bem no meio, que nós vamos fazer um pique para poder desvirar o nosso trabalho. Então acerta direitinho, a partir desse momento desvira. Aqui não tem problema fazer o pique no meio, porque depois vai ser fechado, então vai acertando a volta toda dele. E nós temos ele pronto. A partir desse momento nós vamos pegar nosso plumante, o enchimento, e vai colocando na volta toda, principalmente nos biquinhos, para ficar bem cheio e não acontecer de ficar sem o plumante. Olha lá, acerta. Lembrando que é sempre bom dar uma desfiada nele antes. Vai encaixando. Como se fosse um travesseirinho. Olha lá. Acerta. Aqui. Tá faltando plumante aqui. Nós vamos colocar e deixar ele bem cheinho. Olha lá. Bem caprichado. Ele ficou cheinho aqui, tem uma pontinha que está faltando, procure acertar sempre nas pontas para não ficar vazio, senão ele vai ficar feio. Olha lá, se tiver faltando, vai enchendo que não tem problema. Isso, olha, a partir do momento que eu enchi, nós vamos pegar linha e agulha e nós vamos fazer o pontinho de chulhado. Pegamos a linha com a agulha e nós vamos fechar fazendo o pontinho de chulhado, tá? Não precisa ser bem caprichadinho, porque essa parte aqui não vai aparecer, vai ficar escondido. Então acerta. Isso vai ser feito em todo lugar que foi feito o pique. Mais um pouquinho aqui ainda. É só para fechar mesmo e o plumante não sair para fora. Olha lá. Mais um pouquinho. Chegou no fim, vai dar um nozinho só.
mais um só para reforçar. Olha lá, fechei. E agora nós vamos lá com a nossa linha de bordado e a minha pequena agulha. Quem tem agulha para boneca pode ser usado, porque daí fica mais fácil para a gente fazer as pétalas, que é esta parte aqui agora que nós vamos fazer. Então acerto bem no meio e nós vamos sair lá no meio também. A partir do momento que eu sair, puxo toda a linha, eu vou fazer esse movimento. Bem no meio, aqui no meio, entre um e outro, eu acerto. Seguro, venho com a minha agulha, coloco no mesmo lugar para sair. No mesmo lugar aqui também. E nós vamos lá para o outro lado, ó lá. Fiz desse lado, a mesma coisa aqui para o outro lado. Acerto. Isso vai ser feito em todas as pétalas. Saiu no mesmo lugar, fui lá para o outro lado, ó lá. Vai formando as pétalas, é bem interessante, é muito bonito. Para presentear esse agulheiro, ele é super barato, dá para fazer e presentear, vender, é bem tranquilo mesmo, ó lá. Mesma coisa, acerta. E as últimas, fui para o lado, sempre saindo no mesmo lugar, e a mesma coisa no último. Olha lá, a partir do momento que eu coloquei no último, então eu acerto e volto para poder arrematar. Voltei, então tá certinho aqui. Eu vou pegar uma linha, vou passar aqui pro meio e mais uma vez. Então eu já tenho arrematado, tudo certinho. Pode cortar. Tem o feltro verde. O que eu fiz? Sem o molde mesmo, eu fiz o modelo de uma folha, ó lá. Fiz de um tamanho único 2 vezes. Então eu venho com a minha cola de artesanato ou a cola quente, para quem preferir. Coloco um pinguinho de cola aqui. Vou colocar a outra folha e a mesma coisa vai ser feito para a gente colar na nossa flor. Acerta direito. Agora sim, aquela parte que nós costuramos, ó lá, não aparece mais. Então eu vou fixar mais uma vez aqui e aqui. Acertei. E com o nosso botão decorativo, se preferir, tem o botão aqui que dá para passar a linha, pode amarrar embaixo também. Senão, nós vamos colocar uma gotinha de cola e acertar aqui. E aqui nós colocamos o botão para decorar, pode ser um botão de flor, o botão que você tiver em casa, tá? E assim o nosso alfineteiro está pronto. Os meus contatos estão no vídeo, é 11 99150 9811 ou pelo Facebook Maura Castro ou e-mail maurascastro@terra.com.br. Até a próxima!